bem-vindos à Sobrevivência e Terapia. E a receita de hoje é um belo bolo que já sai do forno com uma cobertura. Um bolo caramelado com pêssegos. Vamos conferir os ingredientes. Tenho aqui 4 ovos, 100 gramas de manteiga, eu coloquei 20 segundos no micro para amolecer um pouquinho. 150 ml de leite integral, 250 gramas de açúcar, estou utilizando refinado, 15 gramas de fermento químico instantâneo, 350 gramas de farinha de trigo. Os pêssegos lindos, maravilhosos, colhidos aqui da nossa casa, do nosso pomar, que eu já vou descascar e mostrar para vocês. E aqui eu tenho 100 gramas de açúcar e 50 ml de água. Vou colocar aqui nessa assadeira e direto na assadeira eu levo para o fogão até formar um caramelo. Não precisa mexer, é só misturar que ele vai formar um caramelo. Enquanto o caramelo fica pronto lá no fogão, vou descascar os pêssegos. Esses pêssegos são os brancos, tá, pessoal? Uma dica que eu deixo para vocês, você que tem pouco, eu aqui não vou fazer isso porque a gente tem bastante. Mas com a casca dá para desidratar ela, secar e guardar para fazer chá. Fica bem gostoso também. Então, eu vou descascar 250 gramas para picar e colocar na massa. E vou descascar mais alguns que vai ser para colocar lá no caramelo. Para ele ficar com o caramelo. Vamos abrir. Normalmente ele solta do caroço, ó. Bem fácil, tá? Então, vou fazendo isso e já volto para mostrar para vocês. E a Lilica tá aí acompanhando, né, Lilica? E olha só, caramelou, é como se fosse fazer o caramelo de um pudim. Com a espátula eu puxei na lateral, aqui ele já tá praticamente frio, ó, já firmou. E agora vamos colocar então os pêssegos. O pêssego a gente descascou e cortou ao meio, tá? E eu vou colocar um do lado do outro, pela metade. Eu quero que fique bem com bastante pêssego. Se quiser menos, pode cortar mais pequenininhos, tá? Então, vou colocar e já volto para fazer a massa do nosso bolo. E agora, vamos fazer a massa do nosso bolo. Já liguei o forno, para vocês verem que é bem rápido de fazer. Coloquei aqui, ó, os pêssegos, os ovos batendo. Pode ser feito na batedeira ou não. Vou colocar a manteiga. É manteiga, tá, pessoal? Se quiserem substituir por margarina, o sabor não é o mesmo, mas dá para fazer. Eu sempre sugiro para fazer com manteiga, tá? O açúcar. O leite. Tudo a temperatura ambiente, tá? A manteiga que eu coloquei uns 20 segundinhos para ela dar uma leve aquecida para desmanchar. Aqui eu piquei os pêssegos, 250 gramas, conforme eu falei no começo do vídeo, para colocar dentro da massa. Só bater, misturar bem. Se quiser fazer então na batedeira, pode fazer, mas não há necessidade. Colocando a farinha de trigo aos poucos, mexendo. Eu deixo um pouquinho de farinha para trás para passar nos pêssegos, tá? E aqui eu misturo bem e a nossa massa já vai ficar pronta. Massa pronta, olha que massa bonita. Coloquei a farinha aqui, pessoal, para o pêssego não descer tudo pro fundo da assadeira, tá? Sempre que colocar alguma fruta, coloca um pouquinho de farinha de trigo, que aí ele vai segurar no meio da massa. Coloquei o fermento. Vou dar uma leve misturada, que fique de maneira uniforme na massa. E na sequência, eu coloco os pêssegos, passado por aquele pouquinho de farinha que eu deixei. Vamos misturar novamente e colocar aqui na nossa assadeira.
Se você quiser com menos quantidade de pêssego, só cortar as fatias mais finas, tá? Eu coloquei pela metade porque eu quero ele com bastante pêssego. E olha só, vamos colocar aqui sobre os pêssegos. Ele vai assar e ele vai caramelar esse pêssego na assadeira. Depois a gente desenforma quente e vai ficar uma delícia. Então, aqui é só espalhar bem a massa para que pegue em todos os pêssegos. Uma dica que eu dou, como tinha as partes entre os pêssegos, dá uma leve batidinha assim, ó, para descer a massa tudo ao redor dos pêssegos, tá bom? Agora vai pro forno. 30 minutos, 35 e o nosso bolo vai estar pronto. 30 minutos a 180 graus e o bolo tá pronto. Agora eu vou retirar e já mostro para vocês. E olha só que lindeza, pessoal. Maravilhoso. Só uma dica que eu deixo para vocês. Retiram do forno e imediatamente já retiram da forma, porque senão o açúcar gruda e fica bem mais difícil para retirar da assadeira. Vou cortar um pedaço para mostrar para vocês. Tá um cheirinho que vocês não fazem ideia. E olha isso. Ele tá um pouquinho quente ainda, não faz muito que eu retirei, mas dá para ter uma ideia do que ficou. Olha a massa, olha a calda. Nossa, muito, muito, muito legal. E era essa receita que eu queria dividir com vocês hoje. Um bolo simples que ficou todo um diferencial colocando esse caramelo e os pêssegos que agora é época de colheita. Obrigado a você que nos assistiu, que nos acompanha. Que Deus abençoe a cada um de vocês e até a próxima receita.